Pessoal, seja bem-vindo à segunda parte do nosso curso de questões de informática, questões avançadas para concurso. Neste curso você já sabe que você aprende, responde a questão e ao mesmo tempo aprende o conteúdo. Portanto, além de responder a questão, nós nos aprofundamos nos conhecimentos desses assuntos. Então, vem comigo e vamos continuar nosso curso. Pessoal, dando prosseguimento ao nosso curso de informática avançada para concursos, nesse curso você aprende a questão, a responder a questão e aprende também todo o conteúdo que envolve as alternativas. Então você não só responde as questões, você aprende o conteúdo. Esse é o foco do curso, para que você não fique perdido no meio de tanta informação técnica. Então vamos fazer mais algumas questões aqui nessa segunda etapa, tá certo? Então vamos à tela e vamos começar. Olho na tela então. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para riscar aqui a tela para ficar mais fácil para a gente. Caneta, eu vou pegar uma caneta aqui mais marrom, usada, para ficar mais fácil. Então aqui a questão é: na montagem de uma estação de trabalho existem várias possibilidades para a configuração do banco de dados do banco de memória RAM. Então o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó, quando você vai montar um computador, existem várias possibilidades de você montar o banco de memórias, né? Considere que estão disponíveis pentes de memória DDR3 e pentes de memória DDR4, né? Aqui dois tipos de memória aqui, você está vendo, ó, o tipo de memória DDR3 e DDR4, de várias frequências e capacidade. As memórias RAM, portanto, ela tem várias frequências e também tem capacidade. Então existe o modelo DDR2, DDR3, DDR4, DDR1 e vão vir outros aí ainda, né? Agora, elas têm diferentes frequências, ou seja, algumas podem ser mais rápidas, mais velozes, e algumas podem ser maiores, suportar mais dados, 4 GB, 8 GB, né? Então, que precisam ser instaladas em placas-mãe, com 2 slots disponíveis. Ao configurar um ambiente com várias estações neste cenário, qual é a escolha ideal para a configuração das memórias, né? Então, ele está querendo nos saber aqui, né? Então, ele está dizendo assim: considere que estão disponíveis memórias DDR3 e DDR4 de várias frequências e capacidades, que precisam ser instaladas em placas-mãe com 2 slots. Ao configurar um ambiente com várias estações nesse cenário, qual é a escolha ideal para a configuração das memórias, né? Então a alternativa A é assim: se existem pentes DDR4 suficientes para todas as estações de trabalho, o melhor é instalar em cada estação um pente DDR3 e outro DDR4, para evitar que o par tenha desempenho irregular. Na verdade, isso aqui é uma impossibilidade, né? Essa primeira alternativa aqui é uma impossibilidade, porque numa estação, né, cada estação, ou ela pega DDR3 ou ela pega DDR4, né? Ou então você não vai poder botar DDR3, é uma tecnologia mais avançada que a DDR4. Então, na época que saiu as memórias DDR3, não existia a DDR4. Então, a DDR4 é a evolução da outra. Então, não tem essa possibilidade aqui. Então, essa alternativa aqui, ó, vamos marcar como errada, né? Alternativa errada já. Então, as placas, na B diz o seguinte: as placas com suporte a DDR3 e os pentes DDR3 devem ser usados nas estações de trabalho que precisarem de memórias de 32 GB de RAM. Essa questão aqui está errada porque essas memórias não apresentam com 32 GB de RAM. No máximo aí 8 GB de RAM, né? Que eu vi 8 GB de RAM. Nunca vi nem de 16 GB de RAM. Então essa questão aqui, ó, é uma questão que está errada também, né? As placas com suporte a DDR4 e os pentes DDR4 devem ser usados nas estações de trabalho que precisem de mais de 32 GB. Bom, é uma questão a ser considerada. Na D diz o seguinte: para diminuir a latência de acesso,
pentes DDR4 só devem ser usados quando o consumo de energia é fator determinante. Então, essa aí também a gente pode considerar. Para diminuir o aquecimento do chassi, pentes DDR3 devem ser usados com o ambiente, caso o ambiente não tenha refrigeração adequada. Isso aqui não tem muito a ver não. Então, isso aqui também está fora de questão, né? Vou botar um Ezinho aqui do lado. Então, pessoal, a gente poderia considerar o seguinte, que as placas com suporte a DDR4, veja bem que as placas mães que pega DDR3, ela não pega DDR4, né? Então, as placas mães com suporte DDR4 e os pentes DDR4 devem ser usados nas estações de trabalho que precisem de mais de 32 GB de memória. Então, essa pode ser uma alternativa aqui que a gente vai considerar. Antes da gente responder, vamos dar uma avançada aqui nos nossos slides. Então, vamos estudar um pouquinho sobre essas memórias. Então, assim, padrão de memória DDR4, o que é? Alcançando mais de 2 gigabits por segundo, né? Por pino, e consumindo menos energia do que a DDR3, ou seja, baixa voltagem, a DDR4 proporciona até 50% de aumento no desempenho e na largura de banda. Ao mesmo tempo, reduz o consumo de energia em todo o seu ambiente de trabalho. Então, as DDR4, elas proporcionam mais velocidade do que a DDR3, né? E proporciona então uma maior capacidade também. Então, ali está eu coloquei aqui para vocês analisarem, né? Um pico da largura de banda, né? Da DDR3 e da DDR4. Você vê que aonde parou a DDR3, muito acima começou a DDR4, que é ali acima dos 2.133 GHz por segundo. Quer dizer, é muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais potente a DDR4, né? Então isso representa o quê? Uma melhora significativa em relação às tecnologias de memórias anteriores e uma economia de energia de até 40%. Ela trabalha muito com essa questão da energia, né? Então, além do desempenho otimizado, computação de baixo custo e mais ecológica, quer dizer, economiza mais energia, a memória DDR4 também oferece verificação de redundâncias cíclicas. Isso significa que ela é mais eficiente, né? Reduz, né? E melhora a capacidade de processar esses dados, portanto. Né? Detalhe da DDR4, vocês estão vendo aí na imagem, qual é a diferença? Você pega uma memória DDR4 e uma memória DDR3, você não vai ver muita diferença, a não ser aqui, a diferença vai estar então no entalhe. O entalhe da DDR4, ele é mais distante, né, aqui para a direita, do que a DDR3, como vocês podem ver, a DDR3 e a DDR4, o entalhe é mais para a direita também, né? O padrão, né, de montagem do chip de armazenamento não são tão diferentes, portanto você não vai conseguir fazer essa distinção, né? A não ser pela espessura, né? O módulo DDR4 tem uma espessura ligeiramente maior que a DDR3 para acomodar mais camadas de sinais. A borda de curva também tem o módulo DDR4, ele apresenta uma borda de curva para ajudar na inserção e aliviar o estresse do circuito impresso, né, durante a instalação da memória. Então ela tem uma curvatura aqui, você pode notar uma leve curvatura nessa parte. Pera aí, deixa eu pegar aqui meu lápis falhou de novo, tá sumindo, ele fica sumindo, esse mouse tá danado, então eu vou aqui, ó, essa curvatura para diminuir o encaixe, eu não sei se você notou, mas tem essa curvatura ali, tá certo? Então, essa diferença aí da DDR4 é isso, né? A visão geral das especificações. DDR3, a DDR4, então, olha, ela vai aqui até 16 GB, né? Já a DDR3, ela vai até 8 GB, como eu havia falado, né? Então são maiores as capacidades também. As taxas de dados da DDR3 e da DDR4 é que a DDR3, esse lápis está me confundindo, me atrapalhando. As taxas de dados ali você pode ver de 800 megabits por segundo da DDR3 até 2133 megabits por segundo. Já a DDR4 ela apresenta de 1.600 até 3.200 megabits por segundo, ou seja, uma velocidade muito maior.
A voltagem, no entanto, é mais baixa, da DDR3 é 1.5 volts, da DDR4 é 1.2 volts. O padrão, né, de voltagem, sim, né, prevista de 1.1 volts, né, redução então de energia da memória, tá? E bancos internos 8 GB e da DDR4 16 GB. Então aí os acessos sequenciais são esses, né? Então pessoal, voltando aqui para a nossa questão, a gente vai ver aqui, ó, que nós ficamos aqui entre duas questões, né? Entre a C e a D, mas diminuir a latência de acesso, pentes DDR4 só deve ser usado quando o consumo de energia for determinante. Não, essa questão aqui não nos compete muito, né? Não é. Então, a melhor alternativa, você vai ficar sempre com a melhor alternativa, é claro. Vai ser a alternativa C, as placas com suporte DDR4. E os pentes DDR4 devem ser usados nas estações de trabalho que precisam de mais de 32 GB de memória, porque você pode botar até 2 pentes de memória. Veja que aqui, ó, no quadro comparativo, você pode colocar de 4 GB até 16 GB. Então isso faz toda a diferença, tá certo? Pessoal, voltando aqui agora, falando com vocês, essa foi a nossa aula, onde a gente resolveu mais uma questão e você entendeu um pouco mais sobre as questões, das diferenças entre uma memória DDR3 e uma memória DDR4. Até a próxima questão, professor Cizenando. Aguardo você até lá. Olá pessoal, seja bem-vindo, meu querido aluno, à aula número 12 aqui do nosso curso de Questões de Informática Avançada, juntamente com os assuntos. Nessa aula, vamos à questão, vamos responder mais uma questão e entender mais alguns assuntos aí, tá certo? Então vamos lá. Uma placa-mãe de um servidor ou computador pessoal moderno suporta a instalação de processadores ou CPUs em soquetes padronizados. Então significa o quê? Significa que a placa-mãe, ao você adquiri-la, você vai ter um soquete específico para ela, no qual você deve utilizar então somente esse soquete para essa placa-mãe específica, né? Então ali a pergunta é essa, né? Ele está afirmando primeiro que uma placa-mãe de um servidor ou computador pessoal moderno suporta a instalação de processadores ou CPUs em soquetes padronizados. Ao analisar uma placa-mãe e processador construídos com soquetes no padrão PGA, um analista de suporte técnico irá observar. O que um analista de suporte técnico irá observar em uma placa com soquete PGA? A gente precisa entender então o que é um soquete PGA, porque é disso que se trata, você entender a questão, conhecer as tecnologias, certo? Então a alternativa A diz assim: o processador e o soquete não apresentam pinos. Na B diz assim: o processador e os soquetes apresentam pinos. Na C, o processador e o soquete devem ser unidos por uma superfície soldada. E o processador, na D, o processador não apresenta pinos e o soquete apresenta pinos, né? E a outra alternativa, vou pegar aqui o marca-texto, diz assim: o processador apresenta pinos e o soquete não apresenta pinos. Então a questão tem pinos, não tem pinos ou é soldado? São três alternativas. Vamos conhecer um pouco, depois a gente volta na questão e resolve, tá certo? Conhecer um pouco. Então aqui são os processadores antigos, né? Do padrão chamado PGA. Esse é o padrão PGA. Ele tem pinos. Veja que aqui está um processador e isso aqui são pinos. Eles são pinos que vão se encaixar na placa-mãe. E aqui, ó, você tem um outro processador também, tem pinos também, padrão PGA. Eu só queria dizer que esses pinos são feitos com ouro, banhados a ouro, para melhorar o contato elétrico, tá? Então esse é um padrão que a gente chama padrão antigo, tá certo? PGA. Então num PGA, o circuito integrado é montado. O que é circuito integrado? É o chip. O chip fica dentro desse invólucro que vocês estão presenciando aqui. E ali então o circuito integrado, o CI, é montado numa placa de cerâmica, na qual uma face é coberta ou parcialmente coberta numa matriz quadrada de pinos de metal, como vocês viram ali. Os pinos podem ser inseridos nos buracos
rapidamente numa placa de circuito impresso e soldados no lugar. São quase espaçados com um espaço de 2,54 milímetros, um décimo de polegada, para determinadas quantidades de pinos. Este tipo de encapsulamento ocupa menos espaço do que os antigos, tais como os Dual Inline Package ou DIP, né? Então aí está uma placa-mãe com o soquete que pega este processador aqui, que não é soldado. Quando você conecta ele, você trava, tem uma engrenagem, né? Tem uma engrenagem aqui que você vai soldar ele, certo? Esse é o padrão, aqui está o nome, ó, PGA, certo? Eu vou destacar aqui para vocês verem, né? PGA, MPGA 478, né? Ele não precisa ser soldado não, né? Soquetes atuais não apresentam pinagens por contato. Então aquela pinagem ali é por contato, né? Quando você trava o PGA aqui dentro, e aqui é por contato, né? Não apresenta então pinagem, né? Ligação por contato. Esse é o novo modelo, o modelo atual que é o LGA, né? LGA e o PGA. Então esse aqui é um modelo de soquete que a gente utiliza nas placas atuais, tá certo? E então aqui você tem o processador, vocês estão vendo aí o processador com soquete 775, que é por contato aqui, ó. Então ele não tem pino, ele não apresenta pinagem e portanto o contato é feito via o contato mesmo. Você encaixa o processador na placa e esse suporte de metal trava o processador e há um contato entre os pinos, que são esses pinos aqui, que não são pinos, eles são lisos, né, uma superfície lisa, diferentemente do PGA, que é esse modelo. Então vocês têm um processador sem aquele pino, mas com uma superfície lisa apenas de contato, tá certo? Então os processadores Intel Core i3, soquete G2 para notebook, e esse aqui apresenta pinagem, é mais moderno porque ele é i3, no entanto ele apresenta uma pinagem PGA ali no modelo, né? Processador Intel Core i3, ali está umas nomenclaturas se relacionando também ao processador. A gente vai falar disso, explorar outros detalhes desse processador mais tarde, porque esse soquete aqui já é o soquete chamado LGA 1155, diferente daquele anterior que eu apresentei para vocês, que é o 775. Nesse 1155 a gente tem uma pinagem, tem um encaixe diferente. Você vê que tem várias fendas, fissuras que separam várias etapas do processamento, né? Pessoal, portanto, essa questão aqui, a gente vai perceber o seguinte, que um analista de suporte técnico, em um padrão PGA, ele vai escolher o processador e os soquetes, na verdade, né, apresentam pino. O processador e o soquete não, mas somente o processador, né? O processador deve ser unido por uma superfície soldada, o processador não apresenta pinos e o soquete apresenta pinos, o processador apresenta pinos e o soquete não apresenta pinos. Portanto, a alternativa correta, a alternativa tá certo? Então, pessoal, isso aí, essa mais uma aula número 11, e daqui a pouco a gente retorna para a questão número 12, tá certo? Então, valeu, até lá. Pessoal, bem-vindo à nossa aula número 13, né? Essa aula agora aqui, número 13, do curso de Informática Avançado para Concurso. Nessa aula nós vamos a uma questão, acompanha aí para você aprender um pouco mais e se desenvolver e passar naquele concurso que você tanto deseja, provavelmente. Então a questão diz o seguinte: um computador é composto por diversos dispositivos que possibilitam a execução de seus processos. Então um computador é composto por diversos dispositivos, claro, né? Placa-mãe, o dispositivo de HD, a memória RAM, a fonte e tantos outros dispositivos. E então ele pergunta assim: qual desse dispositivo é responsável por interligar todos os outros componentes do computador? Então qual é o componente que interliga todos os outros? Então um computador, ele vai ter a memória RAM, ele vai ter o processador
ele vai ter a placa-mãe e ele vai ter a placa de vídeo e tantos outros, né? Como já falei aqui, fonte e tudo mais. Essa é uma questão muito simples, né? Questão simples. Vamos responder logo, que é a placa-mãe, que faz a interligação entre todos os dispositivos. Então é a placa-mãe que interliga os dispositivos do computador. Talvez alguém se confunda e tenha dificuldade nessa questão, mas ela de fato é uma questão básica, é uma questão simples, né? Mas a gente faz também questões simples, não só questões que parecem muito complexas, que vai falar de estrutura de processador, né? Mas a gente tem questões também que às vezes é simples, mas a gente se confunde, né? Então vamos falar um pouquinho também desses dispositivos que compõem o computador. Então nós temos a placa gráfica ou placa de vídeo, que é uma placa aceleradora de vídeo, ela dá mais capacidade à execução do vídeo. E aqui nós podemos encontrar as saídas USB, aliás, HDMI, que é uma HDMI, ela sai o vídeo e sai o áudio ao mesmo tempo. Tem aqui o DVI, que é para saída só de vídeo de alta resolução, né? E aqui são duas, então, HDMI. Então ela tem a saída. Esses coolers são para refrigerar a placa e dar mais vida útil, e também para o processador da placa, que a placa também tem um processador, esse processador poder funcionar com mais resfriado e assim ele funciona melhor, né? Aqui está a superfície de contato, que ela vai entrar numa PCI, uma entrada PCI Express, é um tipo de socket chamado PCI Express, tá certo? Outro componente do computador aí, então, placa de vídeo, né? Também chamada de placa gráfica ou aceleradora de vídeo. A aceleradora gráfica é um componente de um computador que envia sinais do computador para o vídeo, de forma que possam ser apresentadas imagens ao utilizador, a pessoa que vai usar, né? Normalmente possui memória com capacidade medida em bytes. A capacidade é medida ali em bytes, né? Placas mais recentes, né? GeForce GTX, que é um modelo mais avançado aí, e aí você encontra uma linha, a GTX 1080 e outras placas gráficas muito mais avançadas do que essa aí que a gente está falando, né? As melhores placas de vídeo, portanto, hoje são a 1065, a GTX 1065, a AMD RX 570, a GeForce também, né? A GTX 1660, da AMD tem a RX 590 e até lá a GeForce RTX 2080 Ti, que já é a placa de vídeo mais bem avaliada em 2009, que é essa última aqui, ó. Então que está em primeiro lugar, né? A 2080 Ti é diferente da 2080 sem ali a nomenclatura TI, que indica mais uma tecnologia mais avançada. Já a AMD é a 5700 XT, é a melhor placa de vídeo da AMD no momento, né? Então as placas de vídeo elas não são iguais, elas têm a capacidade, potência, tecnologia, e tem também a questão do armazenamento temporário, que essas placas têm lá uma memória para armazenamento de dados, então é 2 GB, 4 GB ou até mais gigas aí, né? Já a questão lá abordou a placa-mãe como uma placa que interliga todos os componentes. E aí, na placa-mãe a gente tem a placa-mãe, ela pode ser on-board ou off-board, né? A placa-mãe é a parte do computador responsável por interligar todos os componentes, ou seja, processador com memória RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outros. Então essa placa-mãe aqui, por exemplo, ela apresenta 2 processadores, 2 sockets de processadores e muito mais capacidade também de áudio, né? 4 entradas USB, 2 para redes, HDMI. Então a entrada PCI Express, que é essa azul, né? Aqui a SATA, entradas SATAs, e PCI comum, normal, tá certo? Essa placa muito mais avançada, muito mais potente. Você pode ver aí, né? Então a placa-mãe ela pode ser um board ou pode ser off-board, ou seja, ela pode não ter todos os componentes. Quando ela não tem todos os componentes ali instalados e a gente precisa usar uma placa externa como essa, a gente chama de placa off-board.
né? Quando ela não tem. Quando ela tem, ela é on-board. Mas normalmente a gente coloca uma dessa externa, e existe vários modelos dessa, existe para rede, existe para gravar imagem de televisão, enfim, existe uma infinidade. Essa aí que vocês estão vendo é a placa gráfica para jogos, normalmente jogos, mas existe para outros modelos. Então a placa mãe, quando ela vem com vários componentes, mas ela ainda assim ela é mista, porque ela suporta componentes externos que entram nessas entradas aqui. Então a placa mãe é chamada placa mãe off-board ou mista, né, on-board. On-board já tem esses componentes, né, o vídeo. Essa, por exemplo, aqui tem um vídeo em HDMI, não tem mais em VGA. Então, se quiser VGA, vai ter que usar uma placa externa. Aí ela vai passar a ser, ela vai ser off-board, a placa de vídeo off-board, né? Então, assim, as placas mães antigamente elas vinham, ou você comprava ela on-board ou off-board. Hoje é mista, tem a on-board, mas tem as opções para você botar off-board também. Então, ela já é misturada aí, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa placa, então gráfica, vocês estão vendo aqui, ela é encaixada nessa, por dentro, é claro, e ela aparece somente esses componentes aqui, né? Ela é encaixada lá na placa-mãe. Mas a placa-mãe aqui desse computador, ela é uma on-board de vídeo, ela já tem um vídeo integrado, aqui no VGA, como vocês estão vendo aqui. Agora, se a pessoa quiser uma aceleradora, ela coloca essa aceleradora, porque esse computador vai se tornar muito mais potente, mais rápido, né? Espero que vocês tenham entendido o que é off-board. Off-board é sem aquela placa que você precisa. Por exemplo, se ela não tivesse o vídeo, então ela seria vídeo off-board, ou seja, teria que botar uma placa externa de vídeo para sair vídeo. A pessoa, nesse caso aqui, essa placa-mãe aqui, ela é on-board, porque ela tem vídeo on-board, né? E isso pode ser representado para outros componentes também, que ela tenha ou não tenha. Tá certo? Então aí você está vendo aqui uma placa de rede, essa é uma placa de rede para ser colocada na placa-mãe, apesar da placa-mãe já vinha, a maioria já vinha, às vezes não tem, então, ou a pessoa quer uma a mais, então coloca essa aqui, essa plaquinha de rede, né? Essa aqui é uma plaquinha de vídeo também, né? É uma plaquinha de vídeo aí e de áudio, né? Áudio e vídeo, ó. Tem áudio e vídeo também essa plaquinha aqui, né? Placa-mãe Gigabyte G390 Aorus Extreme Intel LGA 155 e ATX DDR4, uma placa bem moderna, né? Uma das placas mais modernas que tem atualmente, e ela está com o custo só da placa-mãe de 4.588. Então essa placa-mãe ela é muito moderna, muito avançada, apresenta muita velocidade, muito cache e apresenta também um preço bastante elevado aí. Já está com a memória DDR4 mais moderna, a memória mais moderna, já está com o processador 1155, o socket 1155, já suporta um processador octa-core e, portanto, de uma marca boa, que é a marca Gigabyte, e acaba tendo um preço bastante elevado, mas também apresenta bastante desempenho, né? Você vai encontrar no mercado então placas como essa aqui, com 2 processadores. Normalmente isso aqui é usado para servidor. Computador que vai precisar de um alto nível de desempenho, usa-se 2 processadores e vários bancos de memória. Essa aqui, por exemplo, tem 16 bancos de memória. Se você imagine que você bote aqui em cada uma dessas pelo menos 16 GB de memória, então você vai ter uma máquina extremamente potente para uso comum no dia a dia. Isso aí não é necessário, né? O fato é que está aí, ela existe e ela traz bastante desempenho, tá certo? Esse aqui é um outro modelo também, com bastante recurso, né? E com 2 processadores e bastante bancos de memória, e pega ali também até 4 discos rígidos, HDs ou HD SATA, né? Modelo SATA. Essa placa-mãe chega a ser quase R$4.000, né? O modelo dela também pega DDR4, né? E é isso aí, pessoal. Pergunta então respondida, e um conhecimento aqui que a gente falou sobre essas placas mães, essas placas de vídeo. É isso aí, nosso objetivo é esse, que você aprenda e que você compreenda também. Um abraço e até a próxima aula. Ok, pessoal, seja bem-vindo, aula número 14. Hoje nós vamos falar de mais algum assunto aqui
relacionado ao nosso curso de questões de informática avançada. Então, nesse curso agora, você continua vendo mais questões e desenvolvendo ainda mais. Vamos lá, questão então? O computador é uma máquina que processa informações eletronicamente, na forma de dados, e pode ser programado para as mais diversas tarefas. As fases do processamento são: então, o computador ele processa informação, é uma máquina eletrônica feita com dispositivos eletrônicos e processa as informações eletronicamente. E isso quer dizer que tudo dentro do computador é eletricidade, tudo dentro do computador é energia, né? Todos os dados são armazenados de maneira elétrica. Então tudo no computador é elétrico, né? Tudo que se armazena no computador, todos os softwares são componentes elétricos, são partes elétricas, né? Tanto da eletrônica quanto propriamente da eletricidade, realmente, né? Por meio então de fixação de dados por meios magnéticos, o computador grava as informações no disco rígido ou em um pendrive, né? Tudo é gravado eletricamente, né? Agora, essa pergunta, o que ela quer saber é quais são as fases do processamento, né? Então, o processamento ele existe no computador e existem as fases desse processamento. Então, o processamento ele vai se dar por fases, né? Que fases são essas? E é isso agora que a gente vai tentar resolver. Questão A aqui diz assim: monotarefa, monousuário e multitarefa. Aqui está tratando do processo. Essa pergunta, essa questão A, está tratando aqui sobre os tipos de processamento que o computador faz, né? Tem um computador ali monotarefa, que ele faz uma tarefa única, a palavra monotarefa quer dizer isso. Monousuário, um só usuário. Multitarefa, ou seja, várias tarefas ao mesmo tempo. Entrada de dados, a B está tratando de responder assim, como se fosse entrada de dados, processamento e saída de dados, né? Para a resposta da questão, né? Quais são as fases do processamento? A mais apropriada aí seria a B até agora, né? Entrada de dados, processamento e saída de dados. Mas vamos avançar para que a gente possa também pensar nas outras operações, nas outras questões, né? E aí, na C diz assim: operação, linguagem e aplicação. Na D, programação, instalação e registro. Então aqui, se a gente quer acertar mesmo, a gente vai ter que pensar mais logicamente. Certamente a B aqui é a questão correta, porque as outras não fazem tanto sentido para responder essa questão. As fases do processamento os dados entram, o usuário insere os dados no computador, portanto o computador processa esses dados, ou seja, ele executa os comandos que o usuário pediu e em seguida ele retorna os dados lá na saída de dados. Na saída de dados é aonde? Seja na impressora. Primeiro é na tela do computador, depois impressora ou um pendrive onde você queira gravar. Então, portanto, as fases do processamento são entrada de dados, o usuário entra com os dados, o computador faz o processamento desses dados, o computador executa os comandos e depois a lógica é que dá uma saída, seja para armazenamento, seja para armazenamento em um pendrive, outra coisa qualquer, ou até impressão em uma impressora, tá certo? Então a resposta aí seria não. A resposta é essa, tá? E então vamos lá avançar um pouco aqui para a gente entender um pouco mais sobre essas questões, porque nossa intenção é isso, né? Então aqui está falando de quê? Está falando de monoprogramável, monotarefa, né? Sistema monoprogramável ou monotarefa, né? Como o nome já diz, mono, exprime a noção de um só. São sistemas que permitem a execução apenas de uma tarefa por vez. Então os computadores antigos, eles trabalhavam com isso, né? Um exemplo desse sistema é o MS-DOS. O MS-DOS, ele é um sistema operacional feito pela Microsoft, por isso MS Microsoft DOS Disk Operation System. Eu dei uma aula há muito tempo sobre esse sistema, né? Você pode ter acesso a ele se você apertar a tecla do Windows R e digitar CMD. Você vai ter como acessar um terminal gráfico muito parecido com o DOS. E nesse terminal gráfico a gente digita os comandos
digito os comandos e o computador vai respondendo. Por exemplo, se eu queria ver a data, eu digitava date, date. Aí aparecia ali a data do computador. Se eu queria ver as horas, time, né? Esse sistema aqui que você está vendo aí na sua tela é um sistema chamado Sistema de Terminal de Comando. Era o antigo MS-DOS da Microsoft. Tinha muitos comandos para a gente editar um texto, para a gente fazer uma série de operações. A gente tinha que saber todos os comandos de cabeça ou ir lendo o manual para fazer. Com o sistema gráfico, interface gráfica, que é essa interface onde a gente vai clicando, abrindo o programa, clicando em botões, executando, como a gente faz no geral hoje em dia, esse sistema ele caiu de desuso, né? Até porque o sistema gráfico é mais fácil, você não precisa memorizar os comandos, basta você digitar. Por exemplo, aqui, se eu quiser acessar essa pasta Filmora, CD Filmora. Então, se eu quiser ver os arquivos, eu tenho que digitar assim, aí eu estou vendo os arquivos ali dentro. Se eu quiser executar o programa, eu tenho que digitar o nome do programa, né, e dar um executar, e aí ele vai executar o programa. Então, se eu quiser sair do sistema, eu digito exit e ele sai do sistema. Então, esse é um programa antigo, né, monotarefa, ele vai fazer uma tarefa por vez. Eu não tinha a possibilidade do usuário executar duas tarefas nele ao mesmo tempo, né? Então, um sistema desse, o MS-DOS, que foi o primeiro, deixa eu achar a caneta aqui, foi um dos primeiros sistemas operacionais, que você acabou de ver aí na sua tela, que executava apenas uma aplicação por vez. Nesse tipo de sistema, então, enquanto um programa aguarda por um evento, como digitar um dado, o processador permanece ocioso, né, sem realizar qualquer tipo de processamento. Os periféricos, como disco rígido e impressora, estão dedicados a um único usuário, né, nem sempre utilizado de forma integral, né, como comparado com os sistemas. Os sistemas monoprogramáveis ou monotarefas são simples quanto à sua implementação. Isso aqui, sistema monoprogramável, monotarefa, antigo, né, foi superado por o Windows. Veio lá a versão do Windows 1, 3.1, e tá aí então um exemplo, né, que eu já mostrei para vocês do sistema monotarefa MS-DOS, mostrando os dados de um computador. Isso aqui são os arquivos, pessoal, os arquivos da parte, ele pediu para visualizar os arquivos com o final com. Então ele achou todos os arquivos com final com, você está vendo aí agora. Ok, vocês já entenderam? Já o multitarefas, como eu falei, quando um sistema operacional permite a execução de mais de um programa, então ao mesmo tempo ele é chamado de multitarefa e tem de lidar com procedimentos, né, que ocorrem quanto à utilização da capacidade de processamento do hardware. Então pode executar vários programas dependendo da capacidade do hardware. Então é necessário definir e gerenciar uma questão básica, ou seja, a prioridade quanto ao uso de cada programa, de cada recurso existente. O sistema ele vai escolher ali qual é a prioridade. Normalmente os usuários executam hoje vários programas ao mesmo tempo, né? Você está usando seu celular, você abre um aplicativo, WhatsApp, ao mesmo tempo você está vendo o Facebook também, ao mesmo tempo você está com um vídeo aberto rodando. Então a gente usa várias coisas ao mesmo tempo. Os sistemas operacionais Android, por exemplo, o Windows, são todos multitarefa, Linux, né? O sistema operacional executa novos processos sem ter a necessidade de que os processos foram iniciados antes terem sido encerrados. Então não precisa encerrar nada, né? Para isso, os programas executam segmentos de múltiplos processos de maneira intercalada, fazendo com que cada segmento do processo executado utilize um recurso computacional, CPU, memória principal e o disco, de maneira ordenada e sequencial, mantendo as informações de cada processo coexistente. Então, ele consegue gerenciar tudo isso, mantendo todos os processos coexistentes, né? Então, hoje os programas para o Windows, por exemplo, o Windows 10 ele faz isso também, o Windows 8, o Windows 7 já fazia também. O Android faz também isso, né? E todos os sistemas hoje modernos fazem isso já, tá? O ciclo de processamento, portanto, é esse aí que a gente explicou na questão. A entrada, o processo e a saída de dados, né? Entre os dados, o usuário tem que dar o comando, o usuário tem que ligar o sistema,
O usuário tem que dizer qual é o programa que ele quer executar, o computador faz o processo, o cálculo, a análise, abre o programa que você quer, ou executa o programa que você quer, ou executa a ação que você pediu, e depois ele dá a saída na tela. Isso acontece hoje em milésimos de segundo, porque o computador hoje se tornou extremamente rápido, né? Linguagem de programação, lá na questão falou de linguagem de programação. O que é linguagem de programação? A linguagem de programação, portanto, é um método padronizado para comunicar instruções para o computador. São códigos que, na verdade, são comandos que está dizendo para o computador o que ele deve executar, né? É um conjunto, portanto, de regras sintáticas e semânticas usada para definir um programa de computador. Como vocês estão vendo aqui na imagem, ó, cada uma dessas é uma função e o computador vai executá-las à medida que ele for executando na sequência uma linha, outra linha, outra linha, outra linha, e assim ele vai executando todo o comando que o usuário deu. Veja que a linguagem, ela é uma linguagem muito própria, né, específica para a computação. Enfim, não é uma linguagem comum com essa linguagem português ou inglês, não. É uma linguagem baseada no inglês, normalmente, mas comandos que ali o sistema vai identificar. A aplicação de computador, né? Um programa de computador ou programa informático é um conjunto de instruções. Então, um programa de computador é isso, é uma série de códigos compilados, ou seja, juntos, eles estão fechados em um bloco, e o computador executa, mas quando ele executa linha a linha, né? Então, um programa de computador ou programa informático é um conjunto de instruções que descreve uma tarefa a ser realizada por um computador, né? O termo pode ser uma referência ao código-fonte, né? O programa de computador escrito na linguagem de programação, aquela linguagem que eu mostrei para vocês. Então, essa aí é a linguagem. Ó. Qual é a linguagem? Como é o nome dessa linguagem? Pode ser C++, pode ser Java, pode ser Perl ou qualquer outra. Ou arquivo que contém a forma executável deste código. Então, quando termina, fecha o programa, fecha aqueles códigos ali. Na verdade, você vê na tela somente esses íconezinhos, né? Mas aí por trás está todo um código, todo um programa, né? Para o computador executar linha a linha. São milhões de linhas, milhares de linhas, dependendo do programa, do tipo, do tamanho do programa. Ele demora anos, décadas ou até um mês para ser feito, depende da complexidade do programa. Depois ele se torna um ícone na sua tela e então essas linhas todas aqui do programa, esse aqui é o programa, né? São as linhas de cada programa, ele se torna apenas um ícone depois de compilado na sua tela, e aí você executa como? Você dá um clique, ele abre. Aí ele vai executando linha a linha aquilo que você precisa, certo? Pessoal, então a questão aqui, o computador é uma máquina que processa informações eletronicamente na forma de dados e pode ser programado para as mais diversas tarefas. Então, existe aí o programa, o programador cria de acordo com a capacidade dele de criação, de criar algoritmo e tudo mais, né? As fases do processamento são, então, a entrada, como vocês viram aqui, a entrada, o processamento e a saída. Tá ok? Muito simples então, mas no entanto muito rico as informações. Parabéns, chegou até aqui, vamos para a próxima questão. Pessoal, dando prosseguimento então, a aula número 15, se eu não me engano é a aula 15 agora, né? A aula 16 agora, né? Acho que é 16. E a questão 16, né? E a gente tem uma questão aqui muito importante para a gente debater e fazer a resposta, tá? Dar a resposta já. Vamos dar a resposta logo e depois a gente passa para as explicações da questão ou a gente vê se é melhor fazer uma coisa ou outra, tá certo? Então diz assim: existem informações disponíveis para o funcionamento do computador que devem permanecer armazenadas, mesmo quando ele está desligado. Então, o computador, para ele funcionar, ele tem que guardar algumas informações, mesmo quando ele está desligado. Então, mesmo ele desligado, precisa guardar algumas informações. Essas informações básicas, como data, hora, não podem ser facilmente excluídas e são armazenadas em... Então, eu estou perguntando assim, essas informações que o computador precisa que fiquem armazenadas, elas são armazenadas aonde, né? Onde elas são armazenadas? São armazenadas em que lugar? Em que lugar? Num pendrive? Numa memória ROM? Numa memória RAM? Ou num disco rígido? Bom, a gente precisa
a gente precisa fazer aqui a questão e entender que as informações, elas ficam armazenadas, em um tipo de memória, né? E essas informações são informações básicas, né? Que não podem ser, né, facilmente excluídas, elas precisam estar disponíveis quando a gente liga e usa o computador. Bom, pendrive, a gente sabe que não é, porque o pendrive, ele grava dados e armazena dados de quem? Do usuário, né? Dados do usuário, então não são informações usuário. Opa, aqui para escrever com mouse é meio ruim, né? Aí fica assim, essas letras estranhas. A memória RAM também não é, porque a memória RAM é uma memória temporária, né? Já a memória ROM, é possível que seja ROM, e na verdade a questão certa é a ROM, né? É um tipo de memória ROM, a gente acabou de falar dela na questão anterior. É uma memória ROM chamada memória BIOS, né? Chamada BIOS. E aqui, ó, o usuário, o disco rígido também, ele grava os dados do usuário. Portanto, a resposta certa é a resposta D, né? Então, existem informações indispensáveis para o funcionamento do computador que devem permanecer armazenadas mesmo quando ele está desligado, mesmo quando ele é desligado. Então, o computador desligado, essas informações básicas, como a data e a hora, não podem ser facilmente excluídas. E, aliás, elas são necessárias para o bom funcionamento do computador. Então, quando a gente olha assim, ó, a BIOS, ela tem, então, essa bateria aqui do lado. Essa bateria, uma bateria, que a gente vai falar dela agora, uma bateria de lítio, que ela guarda energia, né? Ela libera essa energia para alimentar o chip, que é o chip BIOS, que esse chip está na placa-mãe, e a informação aqui dentro, referente ao computador, data e hora, as configurações da placa-mãe, essa memória ROM, né, conhecida como BIOS, tem um programinha interno que a gente acabou de falar na aula anterior, chama Setup, e aí fica dentro dela então essas informações, que é alimentada mesmo quando o computador está fora de energia, mesmo quando a energia vai embora, essa bateria que alimenta então a BIOS, a ROM BIOS, tá certo? E aí não poderia ser, a questão aqui fala de outras coisas, não poderia ser então o disco rígido, né? Porque o disco rígido, ele armazena os dados, somente armazena programas e dados dos usuários. Ele não vai armazenar, portanto, ele não é uma memória ROM. O disco rígido, ele pode ser ou magnético, esse aqui é um disco magnético, a gente viu em aulas anteriores, que é um disco magnético, né? E existe aquele outro que a gente chama de SSD, né? SSD. O SSD já é um disco que não é magnético, ele é elétrico. Basicamente as informações são armazenadas de forma elétrica, ali gravadas eletricamente, né? Disco rígido, portanto, ele somente armazena informações do computador, portanto não era essa a resposta que a gente poderia dar ali, né? Também não era a BIOS, porque a BIOS não armazena dados do usuário, portanto só poderia, aliás, a resposta certa era a ROM, memória ROM, porque na memória ROM